Como chegar no seu primeiro milhão, quanto você tem que investir, quanto isso gera de renda pra você, é tudo que você vai ver nesse vídeo. Então eu vou te mostrar aqui o quanto você deve investir por mês pra chegar no seu primeiro milhão em 10, 20, 30 anos. E além disso, uma vez que você chegue no seu primeiro milhão, qual a renda que 1 milhão gera na sua aposentadoria? Então a primeira coisa que a gente tem que entender na hora de fazer essas simulações do primeiro milhão e tudo mais, é justamente aqui, ó, a fórmula dos juros compostos. Então o montante final, ele vai ser aqui o capital inicial que você tem, talvez você esteja começando zerado, você já tenha 50 mil, 100 mil reais hoje, e você vai botar mais a taxa elevado ao tempo. Então é importante a gente perceber que o tempo, quando a gente está olhando aqui para um contexto de juros compostos, é o fator mais importante, porque ele é o único fator que não é linear, né? Ele é um fator ali que está elevando ao quadrado a taxa. Então isso aqui é muito importante, 10, 20, 30 anos, você vai ver que não vai ser metade do trabalho ou 1/3 do trabalho, vai ser muito menos dinheiro que você vai ter que investir para chegar no seu primeiro milhão. Mas uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando você olha aqui para chegar no seu primeiro milhão é que você quer chegar no primeiro milhão e o seu dinheiro ainda valeu alguma coisa, né? Porque no meio do caminho você vai ter inflação e esse tipo de coisa, e nós vamos conversar sobre isso nesse vídeo também. Eu trouxe aqui esse simulador, que é um simulador muito legal que você pode interagir com ele em tempo real. Eu vou deixar o primeiro link da descrição aqui para você acessar esse simulador. Então se você quiser usar esse simulador aqui, é o simulador aqui da Varus que a gente usa dentro da nossa consultoria para os nossos clientes, para fazer simulação de aposentadoria e tudo mais, você pode usar clicando no primeiro link aqui da descrição. E eu vou explicar como é que ele funciona e como que a gente vai conseguir ver bastante coisa aqui, muito além de quanto você tem que aportar para chegar no seu primeiro milhão. Então a primeira coisa que você vai escolher é o perfil e horizonte temporal. Como eu falei, esse simulador também ele é focado em calcular renda para fazer planejamento de aposentadoria. Então a gente vai conseguir tanto visualizar o primeiro milhão, como é que a gente pode chegar nesse primeiro milhão, quanto também visualizar ali quanto de renda aquilo ali vai gerar de maneira real, de maneira nominal, se a gente vai destruir o nosso patrimônio, se a gente vai preservar, mas vamos conversar sobre isso em detalhe a partir de agora. Então a primeira coisa que você vai botar é a sua idade atual, então vamos supor aqui que você tenha 35 anos e depois você vai colocar a idade da sua aposentadoria, quando você pretende se aposentar. Se você quer chegar, por exemplo, no seu primeiro milhão em 10 anos, você vai colocar aqui 45 anos, porque ele vai supor que você vai aportar dos 35 até os 45, então você vai ter um horizonte de aporte de 10 anos e a partir disso você vai receber renda até a sua expectativa de vida. Então vamos supor que você, imagine aqui que vai viver até os 90 anos, então você vai aportar dos 35 aos 45, dos 45 aos 90 você vai receber a sua renda. Então ele vai usar só esses 10 anos aqui como parte do princípio de acumulação. O legal é que esse simulador aqui você pode ficar brincando com esse slide e automaticamente todos os dados vão mudar. Eu vou te mostrar já já como que isso vai acontecer, mas vamos começar aqui com um cenário onde você tem aqui 30 anos para você chegar no seu primeiro milhão, né? Dos 35 até os 65. Definido o horizonte temporal, a gente vai clicar aqui no próximo e ir para taxas e inflação. Aqui você vai definir qual é o retorno esperado da sua carteira e qual inflação anual você considera. Isso é muito importante porque, como você bem sabe, desde 1994, aqui no Brasil a gente teve o Plano Real para controlar a inflação, mas ela ainda é muito persistente nos dias de hoje. Então a gente tem o nosso dinheiro perdendo ali ano a ano poder de compra. Então isso aqui é importante para você verificar primeiro qual é o retorno esperado da sua carteira e a inflação anual. E uma coisa muito interessante sobre retorno esperado é o seguinte: quando muita gente, né, acaba fazendo essa previsão aqui, o cara pensa assim, a Selic tá 15%, vou colocar aqui 15%. Isso é um retorno muito alto, tá? Retorno de 15% ao ano é um retorno altíssimo. E eu sei que a Selic hoje tá entregando algo próximo disso, mas mesmo assim, quando você olha para os históricos de longo prazo, é muito improvável que a Selic continue entregando 15% ao ano e a sua carteira como todo tem essa rentabilidade. Dá uma olhada nesses dados aqui que eu trouxe para você, vou jogar aqui no nosso whiteboard pra gente visualizar junto. Esses dois gráficos que eu trouxe aqui é o seguinte, tá? Eu vou até colocar um título aqui, que é Janelas Móveis de Retorno do CDI em 10 e 15 anos. O que são janelas móveis de retorno, né? Talvez você nunca tenha visto esse tipo de análise na hora de você projetar o seu retorno aqui e fazer essa simulação, mas o que eu quero te mostrar é que a taxa básica de juros, que é o CDI, ela tá em 15% ao ano hoje, né? Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo esteja diferente, mas na verdade ela é uma taxa diária, obviamente se baseando nos 15% ao ano, mas de forma diária. E a cada 45 dias o Copom se reúne e altera ou não essa taxa. Então quando você vai
vai olhar para o longo prazo, essa taxa vai oscilar muito ao longo do tempo. E quando você pega janelas ali de 10 ou 15 anos, no qual a gente vai buscar ali qual foi a rentabilidade do CDI naquele período de fato, essa rentabilidade ela fica entre 9,4% e 9,8% ao ano. Então não, uma janela de 15 anos de retorno nunca aconteceu no caso da taxa básica de juros. Claro, você pode tentar buscar mais retorno em outros ativos, a gente vai falar sobre isso, mas tenha em mente que essa taxa básica de juros, ela não vai se manter para o longo prazo. É muito, mas muito improvável que isso vá continuar durante 10, 15 anos aí como rentabilidade base. Esse aqui é um dos principais lemas do canal, é a gente se basear todas as nossas convicções de investimentos em dados e evidências, e não em achismo, ou que eu acho que é melhor para mim, ou que tá acontecendo agora, senão é muito raso, é uma discussão muito rasa. Então a gente vai ter aqui 9,8% ou 9,4% de retorno ao ano durante 10, 15 anos aqui em janelas móveis, né? O que são essas janelas móveis? Basicamente eu tô pegando aqui cada ponto desse gráfico é quanto rendeu ao ano um período de 10 anos, e eu tô pegando aqui desde 2004, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó, desde 2004. Então, que é mais ou menos ali quando a taxa de juros ela se estabilizou. Então, se desde 2004 a gente pegasse aqui um período de 10 anos, por exemplo, a gente vai começar tendo esse período em 2014 e todo dia a gente tem uma nova janela de 10 anos. Então, dos 2014 até 2025, 2026, a gente vai ter aqui a mediana de 9,8% ao ano. Então, o que a gente pode assumir é que a taxa básica de juros aqui, olhando para os dados, olhando para o histórico, o que já aconteceu no Brasil, fica ali, de longo prazo, né? Fica ali em torno de 9,5% ao ano. Então, toma muito cuidado, né? Vou botar aqui, ó, CDI, 9,5% ao ano. Então, toma muito cuidado quando você for projetar uma taxa. Mas aí vai falar, Breno, seguinte, eu não invisto só em CDI, eu invisto em ações, fundos imobiliários, que a minha, teoricamente, né, é para te dar ali um retorno acima do CDI. Então, se você imaginar que a sua carteira, ela vai dar ali basicamente 130, 140% do CDI, o que é uma excelente rentabilidade, a gente vai ficar ali com uma rentabilidade de 12,5% ao ano. O que já tá ótimo, tá? Quando você olha para os retornos esperados dos ativos hoje, o que a gente olha de dado na nossa economia, isso aqui é uma taxa que, se você tomar mais risco do que a taxa básica de juros, você consegue sim buscar, às vezes, em crédito e coisas desse tipo. Então a gente vai ter aqui o retorno esperado de 12,5%, e a inflação, eu vou trazer o mesmo estudo, só que agora para inflação. Então, quando a gente pega aqui a imagem da inflação e traz para o nosso whiteboard, a gente vai encontrar que a inflação nos últimos 15 anos, janelas de 15 anos, também começando em 2004, ela teve aqui, ó, uma inflação mediana, na verdade, né, de 5,5% ao ano, tá? Então aqui a gente teve uma inflação relativamente alta no país, quando a gente pega aqui janelas de 15 anos, e 5,5% é uma inflação bem, mas bem alta, tá? Quando a gente conflita essa inflação com a nossa taxa que a gente supôs lá no nosso simulador, né, taxa simulador, de 12,5%, a gente vai chegar num juro real, né, que é dividir uma coisa pela outra. Então vamos fazer aqui, ó, 1,125 dividido por 1,055, a gente vai chegar no juro real de 6,6%. O que é um juro real muito alto. Eu não sei se você acha que isso aqui é baixo, né? 6,5% ao ano, mas isso aqui é um juro real monstruoso. Nenhum país desenvolvido tem esse juro real, por isso que o Brasil, ele é o país dos rentistas. E por isso também que quando você olha para Tesouro IPCA hoje, você consegue contratar uma taxa de IPCA mais 7, mais 7,5, tá acima disso aqui que a gente está supondo, né? Então, ótimo, se você tiver todo o seu dinheiro hoje, você já vai conseguir investir nessas taxas que são maiores do que a gente está simulando. A gente está sendo mais conservador aqui, melhor ser mais conservador do que ser otimista, e principalmente, né, você não tem todo o seu dinheiro hoje, você vai ter que aportar ao longo do tempo, e é muito improvável que você consiga aportar ao longo de toda a sua vida em títulos IPCA mais 7,5, mais 7, porque são taxas muito absurdas. A gente está vivendo um momento muito único na nossa economia. Então vamos voltar aqui para o nosso simulador e botar que a nossa inflação anual vai ser de 5,50% ao ano, tá? Vamos pro próximo aqui, e aí a gente vai vir para nossa capacidade de poupança. Nosso patrimônio atual, vou supor que seja 0, mas coloca aí qual é o patrimônio que você tem hoje na hora que você for fazer a simulação, que isso vai influenciar quando você vai chegar no seu primeiro milhão. Então vamos deixar aqui o nosso patrimônio em 0, nossa renda mensal objetivo em 0 também, e vamos colocar aqui um aporte mensal, por exemplo, de R$1.000, só pra gente entender como é que o nosso simulador funciona e o que ele vai gerar aqui de reserva, né? Então, se a gente colocar aqui o nosso aporte, né, mensal de R$1.000 e clicar em concluir,
ele vai gerar o nosso primeiro relatório aqui, tem o nosso relatório, o nosso gráfico, mas pode ver que se você ficar mudando aqui, por exemplo, não vou aportar R$1.500, vou aportar R$1.500, ele automaticamente vai mudando os números aqui para você em tempo real. Então vamos supor, né, vamos voltar aqui para o nosso cenário que a gente aporta R$1.000 por mês, e aí olha que coisa interessante, nosso patrimônio tá zerado, a renda objetivo também tá zerada, a gente não mexeu nisso ainda, daqui a pouco a gente mexe, mas com o aporte mensal de R$1.000, a sua reserva nominal no final dos 30 anos, né, a gente pressupôs aqui que a gente vai investir dos 35 até os 65, então foram 30 anos de tempo, a gente vai ter R$5 milhões. Então, com R$1.000 por mês, aquela rentabilidade, você no final do período vai ter R$5 milhões. Mas esses R$5 milhões vão valer R$1 milhão a valores de hoje, porque a inflação ela vai comer R$4 bilhões do seu patrimônio, é muita coisa, mas eu sei que é isso mesmo, tá? É bizarro, mas é isso mesmo. Então você vai ter aqui R$1 milhão de forma real contra R$5 milhões na sua conta, o que você vai ver de fato são R$5 milhões. E aí olha a diferença da gente diminuir, por exemplo, 10 anos, quando a gente bota um horizonte de 20 anos ao invés de 30, agora a gente caiu pela metade o nosso patrimônio, então a gente tirou 1/3 do período, né? Tirou 10 anos ali de um período de 30 anos, mas a gente diminui pela metade. Agora a nossa reserva real vai ser 448 mil e quando a gente olha de maneira nominal, a gente diminuiu quase 5 vezes o nosso patrimônio. A nossa reserva saiu de R$5 milhões para R$1.300.000. Quando a gente bota um horizonte de 10 anos, aí fica mais difícil ainda. A gente vai ter uma reserva de 250 mil e a real aqui de R$150 mil. Não deu tempo ainda ali dos juros compostos agirem em cima desse patrimônio e obviamente, né, quanto menor o tempo você coloca aqui também, menor vai ser a diferença entre o nominal e o real, porque nem a inflação deu tempo de agir. E aí, usando as outras coisas aqui do nosso simulador, vamos supor que você tem uma renda mensal objetiva de R$5 mil, né, Breno? Eu quero receber R$5 mil dentro da minha aposentadoria. Olha só aqui que você vai encontrar aqui. Primeiro, a sua renda real objetivo vai ser 5 mil, ou seja, a renda de hoje. Você está pensando em 5 mil a valores de hoje, com seu aluguel, com seu custo de vida, com as coisas que você paga, com o mercado que você faz. Só que tem um ponto, quando você se aposentar daqui a 10 anos, esses R$5 mil, você não precisa mais de R$5 mil, você precisa de R$5 mil a valores de hoje, que seria R$8.500. Então o simulador aqui, ele mostra qual o seu objetivo de maneira real e qual é a sua renda nominal que você vai ter lá no final do período, que no caso aqui vão ser R$8.500. E aí, começando do zero e aportando todo mês R$1.000, ele vai mostrar aqui qual é a retirada mensal máxima se a gente escolher consumir a nossa reserva ou escolher preservar. Qual a diferença entre consumir e preservar? Consumir é quando você quer torrar todo o seu patrimônio até a final da sua vida, aqui que no caso vão ser aos 90 anos. Então dos 45 até os 90 que você vai estar aposentado, você quer literalmente zerar o seu patrimônio. E tem gente que não quer deixar herança, né? E preservar é quando você quer preservar o seu capital e viver só com aquilo que a gente acabou de calcular, só com juro real e deixar parte da rentabilidade sendo reinvestida para pelo menos o seu patrimônio corrigir a inflação. E aí ele mostra aqui, bom, dado esse cenário de R$1.000 durante 10 anos, você vai construir um patrimônio de R$250 mil e esse patrimônio ele vai gerar uma renda de R$692 mensal, consumindo a reserva depois dos impostos. Então esse simulador aqui, ele tá calculando o imposto na hora de resgatar, que é uma coisa que eu não vejo nenhum simulador na internet fazer. Você bota lá, ele te diz, não, isso aqui vai gerar tanto de renda, mas isso é bruto, você vai pagar imposto nessa renda, né? Você tem que pagar imposto na renda fixa, você paga ali a tabela regressiva, né? Você vai pagar ali, se for resgatar em ações, se passar de R$20 mil, você vai pagar também. Breno, eu não pago imposto, eu sou alguma pessoa do tipo especial que eu vou falar, investir via dividendos e aí esse dividendos vai me gerar ali uma renda, mas aí a gente não consegue saber exatamente qual é a renda total que você consegue, né? Eu tô supondo aqui que você tá pegando toda a rentabilidade real e tá consumindo isso via renda. E uma coisa que eu gosto bastante desse simulador aqui é que ele é o mais conservador possível, então quanto mais conservador você for, melhor, né? No caso aqui eu tô considerando imposto porque na grande maioria das vezes você vai ter que pagar imposto sobre essa renda. Então aqui você vai gastar, vai receber, né? R$692 depois dos impostos se você consumir a sua reserva ou 653. Aqui, como a gente tem um grande período, né, de aposentadoria, quase que não faz diferença você consumir ou você preservar. E uma coisa que é muito legal também é que o simulador te mostra quanto você tem que aportar
para conseguir essa renda mensal de 5 mil reais no período que você deseja. Então aqui você teria que aportar mais 6.250 reais ou mais 6.648 reais para conseguir essa renda de 5 mil reais por mês. Ou você ter um patrimônio, né, atual, aporte único de 500 mil reais. Então se você botar 500 mil reais hoje, você já consegue automaticamente chegar nesse objetivo mais os R$ 1.000 mensais. Então, por exemplo, se eu botar aqui 7.250, que é o que está sugerindo ali o simulador, olha só, agora a gente não precisa mais de nenhum aporte adicional, nesse caso aqui, e a gente vai conseguir chegar na nossa renda consumindo a reserva. Para conseguir preservar, a gente vai ter que adicionar aqui mais R$ 400, então seria 7.800 reais. Vou botar 7.800. E aí pronto, ele vai conseguir gerar aqui um patrimônio nominal ao final dos 10 anos de 2 milhões de reais, um patrimônio real de 1 milhão de reais e vai gerar uma renda mensal de 5 mil por mês vitalícia, dado aquela rentabilidade que você colocou aqui, né? Então a gente vai conseguir vai saber exatamente o quanto a gente tem que aportar para chegar nessa renda vitalícia de 5 mil reais no objetivo. Ah não, Breno, não quero ganhar 5 mil reais, eu quero ganhar 15 mil reais aqui de renda mensal objetivo. Ele vai mostrar, não. Então você, em 10 anos, né, a gente tá aqui trabalhando com um período muito curto, você vai ter que botar mais 14 mil reais por mês ou ter 1 milhão de reais hoje, né? Que é o seu caso, provavelmente. Mas enfim, se a gente mudar aqui o nosso tempo, né, botar aqui para 35 anos, 30 anos na verdade, a gente já vai ter um cenário muito melhor, ó. Com 7.800 reais a gente já conseguiria fazer o nosso objetivo. Se eu botar 5 mil reais, a gente também já teria o nosso objetivo, ó. Se eu botar 2.500 reais, a gente já teria o nosso objetivo. Não, faltaria um pouquinho mais pro nosso objetivo, na verdade, né? Quase R$ 1.000 aqui, ó, 3.500 reais. 3.500 reais, a gente teria aqui o nosso objetivo de 15 mil reais de renda vitalícia, né? E como eu falei, né? Quando você bota aqui em concluir, a gente vai ter aqui o nosso relatório. Então, a gente vai gerar uma tabela aqui no Excel com todos os dados que você precisa da simulação e um gráfico aqui que é muito legal também da gente visualizar, que é o seguinte: a evolução do seu patrimônio, né? Então, começamos aqui com 0 e ele vai evoluindo ao longo do tempo. Você consegue ver aqui quando você se aposenta lá em 2054, daqui a 30 anos, que é o período que você colocou aqui, você vai encontrar 3 cenários. Primeiro, o cenário atual. O que é esse cenário atual? É o quanto você aporta hoje, né? Então, por exemplo, aqui eu tô aportando R$ 3.500 por mês e isso aqui foi capaz de gerar uma reserva, né, nominal de 18 milhões de reais e uma reserva real de 3 milhões e meio de reais. Então, quando a gente olha a renda vitalícia, tem uma gordura aqui ainda, né? Você acumulou mais patrimônio do que você precisava para gerar uma renda de 15 mil reais. Então, quando você olha a evolução atual, você ainda vai crescer patrimônio depois, porque você está tirando menos do que a capacidade de geração de renda desse patrimônio. Aqui, no amarelo, é justamente o preservando a reserva, então ele vai corrigir a inflação e vai usar todo o nominal para gerar aquela renda. E o azul é consumindo a reserva, ou seja, você pegando ali e destruindo o seu patrimônio até você terminar sua aposentadoria para tirar o máximo de renda possível. Então ele mostra aqui os 3 cenários do que aconteceria: o cenário que você preencheu, o cenário que seria preservando e o cenário que seria você destruindo o seu patrimônio. E aí uma coisa que ficou faltando aqui só para encher e explicar para você é essa parte aqui de aporte e retirada mensal. Muitos de vocês, né, pode não ter ali um aporte fixo ao longo de toda a sua vida. Talvez você esteja começando a sua carreira agora, tá como estagiário, tá entrando, começando tudo, ganhando 4 mil reais por mês ainda, não consegue aportar tanto. Então você não quer testar só um aporte mensal pro resto da sua vida. Você quer fazer aqui aportes por períodos. Então a gente pode zerar essa parte aqui de aporte mensal, por exemplo, e vir aqui, ó, e adicionar aporte por períodos. Então vamos supor aqui que você vai ter lá aos 40, dos 40 aos 55 anos, eu vou ter aqui um aporte mensal de 5 mil reais. Ou uma retirada, né? Você pode pressupor uma retirada por algum motivo que seja. Aí dos 55 até os 65, eu vou ter aqui um aporte de 10 mil, porque eu vou ser promovido. Então olha só como é que ele vai também fazendo essas contas para conseguir chegar no seu objetivo final. Então ele automaticamente aqui chegou no objetivo que a gente precisava, agora com um método de aporte aqui que não é linear, né? Você consegue presumir isso aqui. E outra coisa que você consegue presumir é aporte e retirada única. Às vezes você não faz um aporte mensal, você recebe bônus no final do ano, PLR, esse tipo de coisa, dividendo, você é empresário aí. Então você consegue presumir ali que algum aporte único vai acontecer ao longo do tempo. Então, aos 45 anos... 450 anos não, né? Aos 45 anos eu vou fazer aqui um aporte de 200 mil reais. Aí beleza, aos 55 eu vou vender minha empresa e vou ter mais 4 milhões de reais. Enfim, tô
só supondo aqui qualquer coisa que seja, pra gente conseguir chegar aqui no valor final, né? Então você consegue presumir tanto esses aportes de maneira não linear, quanto aportes e retiradas únicos aí pra você que recebe bônus, dividendos, esse tipo de coisa, às vezes acaba investindo muito de uma vez só. Vamos clicar aqui em concluir para terminar o nosso relatóriozinho. Ele gera um novo relatório, né? O gráfico bonitinho aqui de uma aposentadoria. Ó, dá pra ver aqui o nosso aporte único sendo adicionado, né? A gente vendeu uma empresa aqui e automaticamente já porrou de ganhar dinheiro e depois esse dinheiro foi investido ao longo do tempo. Mas agora vamos responder nossa pergunta, né? Quanto a gente tem que aportar para chegar em R$1 milhão em 10 anos? Isso tanto de maneira nominal quanto de maneira real. Mas antes da gente simular isso e ver o quanto 1 milhão gera de renda pra gente, né? Quanto a gente tem que aportar e quanto isso vai gerar de renda pra gente com todos esses dados aqui do simulador, não esquece de se inscrever no canal, dar um like no vídeo. Eu vou disponibilizar pra vocês de forma gratuita essa ferramenta que a gente usa dentro da nossa consultoria aqui na Avaros. Essa é uma ferramenta super, ultra, mega útil que a gente usa com todos os clientes pra fazer planejamento de aposentadoria, o quanto ele tem que investir por mês, quais são os objetivos de vida dele, se isso tá alinhado com o patrimônio que ele tem hoje, geração de renda. Aqui, por exemplo, em retirada único, você pode colocar alguma retirada também, por exemplo, eu quero comprar uma fazenda, uma casa no campo, criar cavalo. Você consegue botar aqui também para visualizar e simular essa retirada para ver se o seu patrimônio aguenta aí, se você está fazendo um planejamento correto, dado a rentabilidade que você vai conseguir entregar com a sua carteira, com o planejamento de investimento que você vai fazer. E se você tem vontade de fazer esse planejamento de forma gratuita, o segundo link aqui da descrição, você pode agendar uma reunião com o nosso consultor de investimentos. De novo, essa primeira reunião é gratuita, a gente vai entender, vai fazer uma análise da sua carteira de investimento hoje, vai usar esse simulador aqui para fazer planejamento, para entender quais são os seus objetivos, e a gente pode te ajudar muito além disso, né? A gente pode te ajudar em eficiência tributária, planejamento sucessório, e a gente pode te ajudar muito além dos seus investimentos, com financiamento. Então, se você quer um financiamento para comprar sua casa, um consórcio mais barato, a gente tem taxas muito mais baratas, um cartão melhor, tudo isso a gente consegue dentro da consultoria aqui da Avaros. E se você tem vontade de conhecer esse serviço, usar esse simulador aqui junto com um dos nossos consultores para planejar toda a sua vida financeira, clica aqui embaixo no segundo link da descrição e agenda essa primeira reunião gratuita pra gente fazer uma análise da sua carteira, análise do seu perfil e entender o que se encaixa melhor pra você. Então bora lá fazer a nossa simulação aqui dos nossos R$1 milhão, né? Eu vou zerar aqui essas retiradas mensais, vamos supor aqui que a gente vai fazer uma coisa bem linear, né? Deixa eu zerar aqui também, ó. Botar aporte mensal R$1.000. Vou zerar aqui o nosso aporte único. E vou colocar que a nossa renda mensal objetiva aqui é de R$5.000, beleza? Então, ó, aqui, deixa eu ver qual é o nosso horizonte de tempo. A gente já tá com o horizonte de 30 anos. Então, no horizonte de 30 anos, para você chegar a R$1 milhão a valores de hoje, você teria justamente, né, que investir R$1.000 por mês. Você vai ter uma reserva ali de R$1 milhão real e R$5 milhões nominal. Agora, se você só quer ver um 1 milhão na conta, né? Ah, não, Breno, eu só quero ver um 1 milhão na conta, independente se isso aqui vale menos dinheiro hoje ou não, né? Eu quero ver ali 1 milhão na minha conta. Quanto eu tenho que investir por mês nos próximos 30 anos? Se a gente quiser isso, a gente vai investir ali por volta de R$190, tá? Então, se você investir ali 195, R$200, vai. R$200 por mês com essa rentabilidade, você já vai chegar em 30 anos a R$1 milhão, mas que vão valer R$200 mil hoje. Então, R$1 milhão valendo R$200 mil hoje, que vai gerar ali uma renda para você de R$903 de maneira vitalícia. Quase que um salário mínimo, né? Lembrando que isso aqui já é de forma real, tá? Isso aqui não é nominal, é forma real. R$903 valores de hoje e depois dos impostos. Então fica a seu critério. Em 30 anos, se você quiser de maneira real, R$1.000 por mês, nominal R$200 por mês. Agora, vamos diminuir o nosso valor aqui, né? Para 20 anos. Então, em 20 anos, o que você tem que fazer, né? Para chegar ali de maneira nominal, você já vai ter que aportar bem mais, né? Então, se a gente botar aqui, por exemplo, R$800, a gente vai chegar aqui na reserva nominal de R$1 milhão e 350 mil, né? 360 mil na reserva real. Então, a gente já teve que subir bastante o aporte por causa de 10 anos, né? De maneira nominal, a gente saiu de R$200 para R$800. Agora, de maneira real, a gente já vai ter que subir bastante. Ó, se eu botar 2.400 aqui, a gente vai chegar na nossa reserva real de R$1 milhão e 3 milhões de maneira nominal. Então, a gente ali com 30 anos, vamos botar isso aqui no nosso whiteboard pra gente ver. Então, 30 anos, nominal, R$180, R$200 na verdade, não foi 180 não. E real, R$1.000. Aí, ó, vamos botar aqui, ó, 20 anos agora. 20 anos, nominal, foi R$800, real, R$2.400. E agora, vamos para o nosso grande finale aqui. Em 10 anos, o que você teria que fazer, né? Deixa eu botar aqui para baixo. Nominal e real. Vamos voltar lá para o nosso simulador e vamos diminuir mais 10 anos aqui, né? Então, dos 35 aos 45.
E aí, quanto a gente vai ter que aportar aqui, ó? A gente vai ter que aportar de maneira nominal pra gente chegar no 1 milhão de reais. Uns 4 mil reais? É isso aí. 4 mil reais, então 4 mil reais. A gente vai ter aqui, ó, reserva nominal, 1 milhão de reais, reserva real, 600 mil reais. Agora, a reserva nominal pro real não vai mudar muito, porque o horizonte de tempo de 10 anos é menor, né? E isso aqui vai gerar uma renda vitalícia para você de 2.600 reais. Então, esse aqui é o melhor cenário de todos, que é você aportar 4 mil reais por mês para chegar no seu primeiro milhão em 10 anos e ter aqui uma renda vitalícia garantida de 2.600 reais por mês, né? Então, você vai ter aqui, de forma nominal, né, 4 mil reais e de forma real, aí vai ficar um pouco salgado, né? Se a gente quiser de forma real, se bem que não vai mudar tanto porque não tem tanta inflação nesse período. A gente vai vir aqui, ó, e botar 5.500 reais, acho que já vai. Não, vai não. 6 mil. 6 conto? Não, ficou salgado, né? Acho que é 7 então. 7 mil reais. Então você vai ter que aportar aqui 7 mil reais para ter uma reserva de 1 milhão de reais real e na sua conta mesmo você vai ver 1 milhão e 700 mil reais. Isso vai gerar uma renda vitalícia para você de 4.500 reais por toda a sua vida. Então, sempre que você for fazer aí uma conta, né, de milhão e tudo mais, pensa sempre que 1 milhão gera ali por volta de 5 mil reais, né? O pessoal fala, gera 5 mil reais. Só que isso é bruto. Aqui a gente tá pegando depois dos impostos. Sim, 1 milhão de reais gera 5 mil reais de renda vitalícia, porque o resto ali da rentabilidade você está corrigindo a inflação. Só que você ainda tem que descontar o imposto. Então aqui vai gerar por volta de 4.500 reais. O segredo realmente é você alongar esse prazo aqui e você viu como é que isso fica muito mais fácil. Então real aqui, ó, vai ser 7 mil reais para você chegar no seu primeiro milhão em 10 anos. Então, olha a diferença do nominal, né? Vamos olhar para o nominal primeiro, de 200 reais ali no período de 30 anos, sendo que quando a gente olha aqui para o período de 10 anos, a gente vai encontrar o valor de 4 mil reais. Então, você teve literalmente que botar aqui, ó, olha que bizarro, né? Você teve que aumentar em 20 vezes o seu aporte. Aumentar em 20 vezes o aporte. Então, a diferença de 20 anos, né, aumentou em 20 vezes o aporte que você precisa para chegar no seu primeiro milhão. Por isso que é muito importante você começar a investir hoje. O quanto antes você conseguir investir é muito melhor. E, de novo, né, se você precisar da nossa ajuda para criar o seu planejamento, fazer suas simulações, olhar para sua carteira hoje, trazer mais resultado, trazer mais rentabilidade, segundo o link da descrição você vai encontrar para falar com o nosso consultor de forma gratuita, para olhar sua carteira, entender o seu contexto e ver o que é melhor para você. Espero que você tenha curtido de novo, né? O simulador tá aqui no primeiro link para você acessar ele. Não esqueça de curtir, se inscrever. Tamo junto e até a próxima.